Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeirinhos. Quem são os cordeirinhos, irmãos? Os filhotinhos da ovelha. Então, são as nossas crianças. E o Senhor, nessa manhã, fala conosco que temos que apacentar as nossas crianças, cuidar das nossas crianças, pastorear as nossas crianças. E esta palavra é para todos, amém? Fala aí para o seu irmão, para a sua irmã, é para todos. Pais, avós, tios, futuros pais. Somos responsáveis para cuidar das nossas crianças. E uns dias atrás, uma líder comentou comigo que estava preocupada com os filhos, ensinamento na escola, umas coisas erradas ali, que os professores estavam passando. E eu falei para ela, mas o Senhor quer que nós nos preocupemos também com as outras crianças, porque os filhos nossos a gente cuida, a gente educa. Não tem que ter medo do que o filho está lá aprendendo na escola, porque a gente não tem o controle. Mas o Senhor quer que nós alcancemos as crianças que os pais não são cristãos. Também nós temos que olhar para essas crianças. Quando nós começamos a Visão Celular Kids, em 2002, teve uma esposa de pastor que diz assim: pastor, a gente tem que cuidar só dos filhos aqui dos irmãos, vamos fazer a célula só aqui para as nossas crianças. Eu falei: não, nós temos que alcançar as outras crianças também. E hoje, irmãos, cerca assim de 80%, é um número bem alto, das nossas crianças das células não vêm à igreja. São 80% de crianças que os pais não são cristãos. Mas elas toda semana estão ouvindo a palavra, estão aprendendo a palavra, estão no encontro com o Senhor Jesus. Então, é importante nós estarmos cuidando das nossas crianças. E o tema de hoje é pais guerreiros, filhos vencedores. Salmo 127:4 diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na mocidade. A flecha aqui nesse versículo significa o quê? Que é as crianças. As flechas são as crianças. E o arco, que vai sustentar, dar o apoio ali para lançar a flecha, que é a educação dos pais, a educação que os pais dão aos filhos. E na antiguidade, as flechas eram usadas, era um instrumento, meio ferramenta de guerra. E, na verdade, irmãos, também nós estamos numa guerra espiritual e temos que guerrear pelos nossos filhos. E você, pai, você, mãe, é um guerreiro e vai lançar os seus filhos. O que é um guerreiro? O guerreiro é aquele forte, corajoso, valente. Talvez você pode não estar muito sentindo assim, mas tome posse dessa palavra. Sim, você, pai, é um guerreiro. Você, mãe, é uma guerreira. E o Senhor vai te capacitar, educar os seus filhos nos princípios do Senhor. A função de um guerreiro, a função no caso do arqueiro, é o quê? Quando ele lança a flecha, o que ele quer fazer? Se atingir um alvo, ele quer atingir um alvo. Se ele lança ali a flecha. E nós, pais, também. Qual é o papel do pai? Estar educando os seus filhos para atingir um alvo. Agora eu pergunto para você, qual é o alvo? Qual é o alvo que você tem com os seus filhos? Qual é o alvo espiritual? Qual é o alvo profissional que você tem? Qual é o alvo matrimonial? Daí você pode falar assim: não, pastora, mas eles que vão escolher. Ok, eles que vão escolher, fazer as escolhas do seu futuro. Mas você, pai, mãe, tem uma grande influência nas escolhas dos seus filhos. Então, qual que é o alvo que você tem? O que você está falando? O que você está ensinando
Para atingir que alvo? A nossa educação dos nossos filhos deve ser uma educação intencional. Educação intencional. Se você quer que seu filho seja, né, uma criança, desenvolva a honestidade, o caráter, a responsabilidade, futuramente está lidando com dinheiro, finanças. Então, você deve ter situações que você possa estar ensinando isso a ele. Então, o que você quer para o seu filho, pai, mãe? Qual que é o seu alvo? Então, busque conhecer, né, para ensinar os seus filhos, para que realmente você possa formar, né, a identidade do seu filho. Em Deuteronômio 6 diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o tempo todo. É no levantar, é no deitar, é sentar à mesa, andando pelo caminho. Talvez você fale assim, poxa, mas eu já falei tanto, e eu não vejo a mudança no comportamento dos meus filhos, mas continua falando. Não desista. É assim mesmo. Tem que repetir, repetir, repetir. Em Deuteronômio 6 fala sobre isso. Olha, é repetir, é todo dia, todo momento que está ali junto, nem à mesa, nas refeições, é estar o tempo todo trazendo ensinamentos. Minha mãe estava afastada da igreja, mas todas as noites, assim, a gente ia lanchar, quando criança ainda já lanchava, não jantava. Isso é coisa de criança já. Então, minha mãe preparava o lanche lá à noite e contava uma história da Bíblia. Né? E eu lembro disso, e sempre ensinando os valores. E nessa manhã, então, nós vamos estar falando três atributos do guerreiro e que também servem para nós, pais. Esses atributos também servem para nós na educação dos filhos. Primeiro atributo é postura. O guerreiro, ele precisa manter a postura certa para que ele possa acertar o alvo da melhor forma. Ele não pode estar sem corcunda, não pode pender para um dos lados, senão ele não vai acertar o alvo, né? E assim como nós, pais, nós temos que ter postura. E alguns elementos da postura nossa, como pais. Primeiro, seja firme nas suas regras. Seja firme, mantenha a sua palavra, o que você fala, né? O que você promete, cumpra. Seja firme ali nas regras que você aplica. Se você coloca disciplina os seus filhos e coloca aí uma semana sem videogame. Não é deixar 4 dias. Você falou uma semana. Então, são 7 dias. Se você tirou o celular do seu filho, não pode dar o seu celular. Você dá um assim, vou tirar o celular, mas daí você fica com dó, daí depois você dá o seu. Irmão, você vai ficar sem, meu filho, você vai ficar sem. Então, ser firme nas regras que se coloca. Você vai falar para ele, sábado à tarde nós vamos passear, vamos lá para o shopping, e depois não vai, aconteceu outro compromisso. E sempre vai ficando, né? Os filhos vão ficando para trás. É claro que uma vez ou outra pode acontecer, mas sempre. Sempre promete algo para o filho, promete um passeio, ir a um parque, ir fazer uma compra, e nunca dá certo. Então, tenha palavra. Esse é o primeiro item da postura. Mateus 5:37 diz isso. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Isso, não, não. Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Você permite que os seus filhos tenham amizade com qualquer pessoa? Sim ou não? Seus filhos têm hora para chegar em casa? Sim ou não? Estava lembrando até da pastora Edna, né? A pastora Edna falou que ela tinha mais de 30 anos e a mãe ainda tinha regra, horário para chegar em casa. 40. Até você casa. Hoje não é 30, não, 40. 40, e ela tinha um horário para chegar. E uma vez chegou fora do horário, estava com o pessoal da igreja, e a mãe dela chamou a atenção dela. Ela, mas
Verdade, mãe. Pessoal da igreja. Então, enquanto você estiver aqui na minha casa, as regras são minhas. Porque fica muito cômodo para o filho, né, pastora Edna? 35 anos, eu faço o que eu quero, mas eu tenho casa, eu tenho roupa, eu tenho comida. Não. Os filhos têm que respeitar os pais. Até o último dia que ficaram ali na sua casa. Tem que manter. É isso, tem que manter as regras. Os seus filhos são obrigados a irem à escola, sim ou não? Sim? Seus filhos são obrigados a vir à igreja, sim ou não? Ah, pastora, mas uma mãe falou para mim, respeitar a opinião do meu filho e tal. Então, seu filho não quer ir na escola, respeita também. Né? Você não quer ir lá na escola, vou respeitar, meu filho não quer ir na escola. Pais, vamos ter a realidade espiritual, né? Cuidar dos nossos filhos. É importante, porque na igreja nossos filhos vão aprender o caminho é Jesus, a igreja faz parte da nossa vida. Agora, quem tem que nos respeitar são os nossos filhos. Porque, meus pais temem a Deus, meus pais servem a Deus, eu estou aqui na casa deles, eu vou junto. Simples assim, amém, irmãos? Eu vou junto com eles. Né? Depois, ele segue a vida dele, mas quando estiver dentro de casa, isso vai ser muito, muito, muito sério. Então, assim como a gente leva a sério a escola, não abre mão, não, fizer, obrigado. Então, igreja também, igreja maravilhosa. Se o seu filho não está querendo vir, qual que é a causa? Então, busque a causa. O que está acontecendo? Resolva, porque a família serve ao Senhor. Segundo, seja conectado. Converse. Você conversa com os seus filhos? Ou você só fala com os seus filhos? Vai tomar banho, vai jantar, já fez a lição? Conversa sobre todos os assuntos. Se interesse pelas coisas que seu filho gosta, mesmo que tenha coisa assim que você não conheça bem, né? Então vai pesquisar para conversar, né, com o seu filho. Por exemplo, filho adolescente, tem muitas questões, tem muitas dúvidas. Seu filho adolescente está mudando, né, o físico, emocional, mental. Então, pesquise, estude sobre a adolescência. Olha, filho, é assim mesmo. Isso aí vai passar. Essa fase é uma fase de transição. Você está saindo da infância, está indo já para a juventude, a fase adulta. É uma transição. Mas fica tranquila, essas coisas estão acontecendo no seu corpo, a sua mente. Não é fácil, né, para adolescente. Então, os pais precisam ler livros sobre adolescência, principalmente, né? Porque é uma fase muito questionadora, uma fase que tem muito, não quer fazer as coisas, meio revoltado, porque eles se seguraram na infância, daí na adolescência, né? Assim, nossa, meu filhinho era tão quietinho, comportadinho, agora ele questiona, agora ele responde. É que, na verdade, ele foi aguentando, e a gente tem que estar preparado para estar, né, conversando com os nossos filhos. Então, converse todos os assuntos. Por exemplo, sobre sexo. Converse com os seus filhos sobre sexo. Até eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Por quê, irmãos? Porque muitos pais têm dificuldade de falar com os filhos esse assunto. Assim, gente, com vergonha. Mas deixa eu falar para você, se você tem assim, essa resistência, essa dificuldade, talvez a sua mente está contaminada com a pornografia, não com o sexo. Sexo é santo. Sexo Deus criou. Pornografia, o mundo que criou. E porque eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque as crianças estão sendo assim violentadas com a pornografia. A semana passada até vi uma postagem que acho que no período de 2 anos cresceu 360% de fotos nuas de crianças. Criança tirando foto e colocando na internet. Onde está o pai? Onde está a mãe? Cuida do seu filho, olhe no celular, acompanhe o que ele está fazendo. Se você não ensinar o sexo para os seus filhos, eles vão aprender pornografia. Entenderam? O pastor Silvio estava falando ontem sobre que a idolatria, um passo depois da idolatria, é a imoralidade. Né?
próximo passo da idolatria, a imoralidade. A pornografia é um tipo de idolatria. O que é a pornografia? É o culto ao corpo. É buscar o prazer do seu corpo. E é isso que o diabo quer. E quando a pessoa se envolve em pornografia, ela se distancia do Senhor. Se distancia de Deus. É só Ele que quer ser adorado. Não existe dois senhores. É só Deus. Então, é muito perigoso. E outra coisa que eu vou falar, muito séria. Pais viciados em pornografia pode estar, com certeza, abrindo brecha para o seu filho ser atacado nessa área. Porque os pais, no reino espiritual, são a autoridade. Os pais viciados em pornografia, ou até outras coisas, vivendo no pecado, a autoridade dele fica enfraquecida. E o diabo ataca os filhos. Eu nunca me esqueço do exemplo que o pastor Géser deu. Pais que vieram procurá-lo, desesperado, porque a nenê, que não tinha nenhum ano, ela ainda engatinhava, ela conseguia subir, com muita dificuldade, as escadas até o quarto do irmão. O irmão de 5 anos, dormindo. E ela subia na cama, também não sei como, e mexia no órgão genital dele. E os pais, quando viram isso, ficaram assim, desesperados. Como minha nenê? Ninguém ensinou isso a nenê. E quando o pastor foi sondar, conversar com os pais eram viciados em pornografia. Então, a coisa é muito séria. A pessoa está vendo a pornografia lá na sua casa, ela está contaminando toda a casa dela. Ela está abrindo a porta para o diabo entrar ali e tocar na sua família. Então, tome muito cuidado. Você está envolvido com isso, né? Busque ajuda. Irmãos, a pornografia, assim, não é questão, é pecado, mas pior do que pecado, nós não merecemos isso. Você é valioso. Você é precioso. Você não merece ficar vendo esse lixo. Entende? Você não merece ficar vendo esse lixo. Ouvindo essas baboseiras. Porque sexo não é isso. Sexo é puro. Sexo é santo. Entre o marido e a esposa. Uma vez meus alunos perguntaram, nem sei, caiu nesse assunto de sexo. E eles falaram, como que era o sexo? Eu falei assim, olha, relação sexual é assim, é como se você estivesse subindo na montanha-russa, que você vai descer, é um friozinho na barriga. Mas entre o marido e a esposa. Ah, tá, é o marido e a esposa. É o marido e a esposa, ele é lindo, ele é santo. Mas vê o que o mundo tem feito, né? Com o sexo. Anos atrás, eu fui pregar na igreja em Manaus, na igreja Assembleia de Deus. Uma igreja bem enorme, cabe de 10 mil membros lá, mas tinha 2 mil líderes, 2 mil pastores lá, 2 mil líderes e professores. E o líder lá do Ministério Infantil, não sei se sentiu de Deus, começou a fazer uma ministração lá e contar o testemunho dele e da esposa, que eles eram muito viciados nisso. Crentes, líderes, muito viciados, né, pornografia. E ele fez um apelo. Quem que estava tendo esse problema, esse vício? Desce na frente para orar. Irmãos, a coisa foi assim, assustadora. Não me escandalizou, não, né? Não, de forma alguma, porque cada um tem as suas fraquezas e a gente tem que orar uns pelos outros. A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas sim, foi assustador, porque sim, líderes de crianças, professores, e muitos rapazes e muitas mulheres lá também. Quem fala que só os homens aí, não, tem muita mulher envolvida nisso. Esse empoderamento aí negativo, né? Não é para isso, né? E as moças lá chorando, os rapazes. Então, e não se fala isso, né, irmãos, na igreja, mas é importante, porque é o que está acontecendo com as crianças lá fora, os adolescentes. Então, converse com seus filhos, peça a graça do Senhor, compre livros sérios sobre a educação sexual, e converse sobre isso, né? Ocupe bastante os seus filhos, dê atividades, somente os adolescentes, invista assim, em esporte, vai jogar bola, vai jogar basquete. Por quê?
Não é fácil. Eu entendo para o adolescente, ele tem muita energia. Precisa sair, não é? Precisa sair. E o esporte ajuda muito isso, né? A descarregar. Né? Então, tem que ser ocupação. Amém, irmãos? Amém. Vamos cuidar, vamos proteger aí dos nossos filhos. Outro item, seja aí justo com os seus filhos. Seja justo. Não rotule, não compare, não critique os seus filhos. E, às vezes, nós, pais, cometemos aí injustiça com os nossos filhos. Né? Faça acordos com os seus filhos, converse com os seus filhos. Teve uma irmã que veio conversar comigo. Não sei se o filho tem uns 5, 6 anos, né? A pastora meio está muito teimoso, e é uma briga todo dia para fazer as coisas, e para tomar banho. Né? Eu falei, mas por que você não faz assim? Conversa com ele, senta, vamos marcar quais são as... E ela quer aquela mãe assim, bem assim de disciplina, né? Tem horário para tudo. Mas eu também estou assim, né, Tata? Eu também sou. Horário para tudo tem que ser esse horário, né? E daí era uma briga, né? Na casa dela. Daí ela sentou com o filho e organizou. Até eu falei assim, quando ele estiver assistindo um desenho, um filme, fala, filho, daqui 10 minutos, você vai tomar banho, tá? Daqui 10 minutos. Mas é o duro, que eu já vi mãe fazendo isso. O filho está assistindo um desenho, um filme lá. Daí a mãe fala assim, fulano, vai lá jogar o lixo, vai lá levar o lixo. Daí ele não vai. Daí ela fala assim, você é um desobediente, você é um preguiçoso, blá, blá, blá. Mas falou, tinha conversa, não respeitou, não é justo. Filho, você está assistindo aí, quanto tempo vai acabar? Daqui uns 20 minutos? Não, filho, daqui uns 20 minutos, você pega o lixo, vai para fora. Né, tranquilinho. Então, faça assim acordos com os seus filhos. Converse, tem as tarefas, tem os horários. Mas tem muita coisa que a gente grita, briga e xinga, que não precisaria. Às vezes a mãe fala, para essa porcaria aí. Não é porcaria, é o que ele está assistindo. Mas seja uma coisa indevida, não é? Mas daí nem deveria estar assistindo. Mas dê importância para as coisas do seu filho. Assim como você quer ser respeitado, respeite o seu filho também. Mas eu tenho que fazer, ele tem que participar, ok. Mas conversa, faz um quadro, se preciso for, uma cartolina, põe lá na parede e vá lembrando. Ele esquecido, avoado. Então, você está lá para estar lembrando. Porque a Bíblia fala em Efésios 6,4, né? Não provoque a ira dos seus filhos. E quando você é injusto, você está provocando a ira dos seus filhos. Então, organize as tarefas para não ter atritos desnecessários. Aquele ditado que é combinado não é caro, né? Então, conversa. Vai ficar tudo tranquilinho, um lar de paz. Número 2, preparação. O bom guerreiro precisa de preparação, de conhecimento para trabalhar suas habilidades. Sem isso, ele certamente não terá sucesso. Os pais também necessitam de preparação. Ninguém nasce sabendo ter pai ou mãe. Provérbios 3,13 diz, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Nós, pais, precisamos buscar conhecimento para cuidar dos nossos filhos. Há muitas crianças sofrendo de depressão, muitas crianças sofrendo de ansiedade, crianças, adolescentes. Temos que, não é só também chegar lá, dá o remédio, taca remédio no filho. Às vezes não é remédio não, irmãos. Às vezes é atenção que ele precisa. Às vezes cuidado. Né? Às vezes ele está muito sozinho. Eu lembro que a minha filha teve um probleminha de roer a unha do dedão do pé. Ela era pequenininha. Então, e depois minha mãe veio, a avó dela, orou por ela, né? Porque ela pegava o pé dela. Eu lembrei disso agora. E ela roía. Mas sabe o que acontecia, irmão? Eu trabalhava lá no Vale do Paraíba, lá em Caçapava. Mas eu chegava meio-dia e a mocinha que me ajudava, ela ia embora. Mas só que ela tinha medo. E se a moça foi embora, minha mãe não chegar? E foi erro meu. Porque eu tinha que falar, mostrar a filha, a mãe vai chegar essa hora. A Mara não vai embora se a mãe não chegar.
E ela ficava com medo. Às vezes, algum problema que a sua criança está tendo, às vezes é algo emocional, às vezes está com medo, está assustada, está insegura. Não é simplesmente ir lá no médico e dá-lhe remédio, né? Já viciando a criança aí em remédio. Então, vasculhe o que está acontecendo. A criança está meio agitada, olha, leia sobre isso, o que está acontecendo? Está muito acelerada? Como que eu posso deixar meu filho mais calmo, mais tranquilo? E dentro desse preparo, também, uma coisa que eu quero assim dizer, até o pastor Silvio, ele falou isso, a pregação dele, né? Às vezes os pais não planejam, não se preparam para ter filhos. Depois, daí tem os filhos, aí não tem vaga na creche, né? Daí fica ali brigando, porque não tem vaga. Mas, irmãos, depender aí da prefeitura, governo, né? Você está se jogando com a sorte. Você tem que se preparar para ter filhos. Vocês que ainda não tiveram, vai ter um segundo, um terceiro, se prepararam. Ou aquela coisa, né? Daí tem o filho, depois dá para a mãe cuidar, e não paga a mãe. A mãe é babá de graça, aí, né? Não pode. Isso não está certo. A gente tem que planejar. Deixa eu dar uma palavrinha para as mães que têm filhinhos pequenos e trabalham fora. Filhinhos pequenos aí, 2 aninhos, 3, 5 anos. Você trabalha. Se você trabalha para comprar comida, para ajudar o marido, pagar água, luz, quer dizer, são coisas básicas mesmo. Então, não tem jeito. Ok, não tem jeito. Mas se você está trabalhando, mãe, para ter um dinheirinho para você, para ir no salão de cabeleireiro, para ir fazer mão, para ir fazer pé, para comprar roupa e sapato, só reveja isso, se vale a pena. Porque eu vejo muitas mães de crianças pequenas e os filhos sempre estão doentes. Sempre está indo no médico. Sai de um antibiótico, vai para outro antibiótico. Os filhos pequenininhos, eles sentem muita falta da mãe. Aí eles falam assim, sou eu, a mãe e o pai, né? Mas é a mãe mesmo, né? Nós. A menos que você faça um acordo com seu marido vai cuidar de casa dos filhos, você vai trabalhar, né? Não tem nada a ver com isso. Acordou com seu marido, tá tudo jóia, tudo bem, então, ok, estão felizes. Então, o marido, porque eu conheço o marido, gosta, né? Está em casa feliz, né? Tudo bem, está bem para ele? Está bem para ele? Está bem para ele, preguiçoso? Mas trabalha, hein? Está em casa, trabalha assim, né? E trabalha muito em casa, né? E isso eu falo com todo carinho, né? Porque pastor não está aqui para mandar, para proibir, para obrigar. Nós estamos aqui para orientar. Nós estamos aqui para aconselhar, né? Olha, mostrar os caminhos. Olha, tem esses caminhos. Quando eu dava aula numa escola de educação infantil, uma mãe lá começou a trabalhar e o filhinho dela, o Gustavo, tinha acho que uns 3 aninhos. E ela estava toda feliz, começou a trabalhar. Mas ela falou para mim, falou assim, Miriam, o que eu ganho é para pagar a escola do Gustavo e o transporte. E sobra uns trocadinhos, né? Eu fiquei meio assim. Não, mas se ela estivesse em casa, não ia gastar com escola, certo? Não ia gastar com transporte. E tem muitos sites, irmãs, muitos sites, mães, que trabalham em casa, junto com os seus filhos, para estar acompanhando os seus filhos, né? Aí você fala assim, como eu já ouvi pessoas falando isso. Mas se eu paro alguns anos, quando eu voltar, não tenho mais trabalho para mim, não tem vaga. Mas quem disse isso para você? O mercado está dizendo isso? E Deus? O que Deus fala para você? Deus vai cuidar de você, né? Pastora Edna, que está trabalhando com que idade? 62 anos. E está toda ativa. 62 anos. Está trabalhando, está estudando. Né? Deus cuida de nós, se precisar. Olha, você assim avalia. Meus filhos ficaram integral.
Thalita, o Davi foi para o integral com 3 meses de idade. Mas aí chegou, não sei, com 4 aninhos, não queria mais. Ok. Eu deixava porque ele gostava. Agora você tem que avaliar, seus filhos estão bem? Seus filhos são tranquilinhos? Não apresentam nenhum comportamento agressivo ou de alguma revolta? Seus filhos têm saúde? Seus filhos não ficam doentes? Segue. Agora, se você está tendo problemas com seus filhos na escola, problema de doença, uma doença... E eu digo mais, às vezes a criança, irmãos, inconscientemente, ela fica doente. Porque quando ela fica doente, a mãe está com ela. Quando ela fica doente, a mãe vai levar no médico. Não pode acontecer isso, não é? E às vezes é um jeito que a criança tem que poder ficar ali mais com a mãe, é uma forma. Ó, eu fico doente, minha mãe fica comigo. E eu sei, irmãs, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil você deixar o seu filho na creche doentinho, e como eu já presenciei isso, na escola e ir trabalhar, o coração vai rasgando, né? Não é fácil. Mas só estou falando isso, que de repente você senta com o seu marido, faz umas continhas lá, corto isso, corta aqui. Vou parar um pouquinho, né? Vou ficar um tempinho, vou ficar com meus filhos. E Deus vai cuidar, Deus vai suprir. Teve uma vez uma irmã falou para mim, pastor, eu parei de trabalhar numa palavra que a senhora deu. Achei que eu tinha que ficar em casa um tempinho cuidando dos meus filhos. E depois passou... Os filhos já estavam grandinhos, 6, 7 anos. Ela já tinha voltado a trabalhar, professora. Minha irmã, só pense a situação. Porque, às vezes trabalhar fora está dando mais prejuízo do que ajudando. Aí, terceiro, vamos acabando. A palavra é curta, tem que ser curtinha. Eu brincando, porque eu falo é pouco mesmo. O terceiro, equilíbrio. Terceiro atributo. Ao lançar uma flecha em direção ao alvo, o arqueiro, o guerreiro, precisa de equilíbrio. Não somente o equilíbrio do seu corpo, mas de sua mente. E dessa forma ele conseguirá focar no objetivo de acertar o alvo e não deixar que as coisas ao redor atrapalhem o seu lançamento. Provérbios 3, 21 diz, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Você é um pai equilibrado? Você é uma mãe equilibrada? Pensa aí um pouquinho. Os filhos sempre nos testam, com birra, né, com insistência. Você tem que manter ali a calma. Você já falou que é não mesmo. Lembro quando eu dava aula, que eu era professora do Estado, professora efetiva, eu tinha a minha sala lá, 40 alunos, né, que escola pública, né? Imagina, eles maior que eu, ensino médio, terceiro ano, né? E me testava. Então, imagina, é difícil com 2 filhos em casa, né? 40 alunos, né? Daí eu respirava fundo. E eu estava grávida do Davi. E eu estava passando muito, mas muito mal mesmo, gravidez, né? Daí eu descia, deixava ele sozinho lá. Daí ia passar os professores, pegar um pedacinho de chocolate, que daí melhorava, assim, né? Eu pensava que eu ia desmaiar. Chegou lá, tomava uma aguinha e tal. Daí eu subia, tranquilinho. Quando você vê que não está dando a coisa lá, você sai. Seu filho não vai embora. E seu filho não vai embora, ele está lá. Sai, vai para o outro cômodo, respira fundo, toma um arzinho. Mas mantenha o seu equilíbrio. Na hora que a gente mais perde o nosso equilíbrio, é na hora da correção, na hora da disciplina. Certa vez eu vi uma ilustração na Veredas Antigas, o pastor falando, interessante, como devemos disciplinar os nossos filhos. E lá era um vídeo assim, como que o guarda,
o guarda rodoviário, ele vem aplicar a multa. O motorista lá, né, cometeu a infração ou velocidade, né? O motorista lá quer se justificar, se explicar, ele vai lá, faz as anotações, não é? Aqui, simples assim. Ele chega lá, gritando, ô, seu motorista, xingando. Não, ele pega e escreve. Que tal a gente ser assim, como motorista rodoviário? Vamos disciplinar? Disciplinar assim, calminho, tranquilinho. Porque tem, é claro, às vezes, os pais, né, às vezes, é o que receberam, às vezes, né, correção é briga, correção é xingar, correção é gritar. Não. Você pode disciplinar, e deve disciplinar o seu filho, conversando, filho, você vai ficar aí um pouquinho quietinho aí, ou essa semana não vai ter televisão, não vai ter celular. Assim, bem calmamente. Disciplina é para educar. Seja ela disciplina física, verbal, chamar atenção, é para educar, irmãos. Não é para descarregar a sua raiva. Porque quando o filho desobedece, quando o filho faz uma coisa errada, que sobe, não é não? O vulcão, nervoso, o que você vai fazer? Daí você pega ali o chinelo, o vaso, sei lá, e vai com tudo. Mas com aquela força de raiva. Nunca disciplina o seu filho assim na raiva. Às vezes a pessoa quer resolver a coisa na hora, mas como vai resolver a coisa na hora? Você vai acabar machucando o seu filho, às vezes ofendendo, xingando com palavras. Não faça nada. Vai para o quarto, respira fundo. Se caso for, deixe no outro dia. Vou falar para vocês, a coisa também é difícil, se você espera outro dia, você senta e confronta ali o seu filho. É você e o seu filho ali, não tem onde escapar. Viu? Conversa ali, olhando, olho no olho. Eu lembro que minha mãe é muito amorosa, sempre cuidou muito bem da gente, mas essa coisa de disciplina, assim, não era fácil, batia. Irmãos, uma vez eu apanhei, eu levei uma surra. Minha mãe estava lavando louça e eu falei para ela que ia fazer a lição. E eu coloquei o livro de pé, né? Eu pus assim o livro assim de pé. E eu estava fazendo desenho. Lembro? Estava um desenho de um palhacinho que eu amava desenhar, né? E minha mãe desconfiou, ela lavando louça. Quando ela baixou o livro, que ela viu eu fazendo um desenho, mas ela deu. E é assim, né, naquela época, né, onde pegava. É cabeça, é rosto. E eu fui descendo da cadeira para me escapar, né, para debaixo da mesa. Depois as mãos assim, ela bateu com tudo aqui na minha unha, quebrou, meus dedos começaram a sangrar. Mas por causa de um desenho. Não é uma loucura isso? Porque eu poderia falar, filha, não é desenho agora. Agora você vai deixar o livro abaixado, porque a mãe quer ver. Você está fazendo. Acabou a lição? Depois você pega o seu desenho. Não é, irmã? Deu que deu. O que é... Ó, vou falar para vocês, explicar uma coisinha, não sei se você sabe. Sabe essa parte aqui de trás do cérebro? Da cabeça, né? Aqui? É o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele não raciocina. Ele faz as coisas por impulso. É assim, quando você fica com raiva, que você solta as coisas, depois você fala assim, não lembro. Não falei isso. Você nem lembra, porque você ficou cego, entendeu? Sabe aquela fúria? Aqui é o cérebro reptiliano. Que eu acho que no campo de futebol tem muito cérebro reptiliano. Porque os homens chutam a bola, chuta a canela, chuta a perna, puxa a canela. É o cérebro reptiliano, é irracional. Né? Eu preparando a palavra, eu pensei, falei, campo de futebol. E eu entendi, porque os homens se transformam no campo de futebol. Tanta irracionalidade, não pensa, não raciocina, né? É isso, irmãos. Quando você está com raiva,
Quando você está furioso, então aqui é o cérebro reptiliano. Nessa hora, você não tem que falar nada, porque se você falar, você vai falar besteira. Você vai falar o que não deve. Então, quando você se acalma, porque você vai se acalmar, você não vai ficar daquele jeito lá, o dia todo. Você se acalma, o que acontece? Você passa a processar o que aconteceu, a situação, aqui no córtex pré-frontal, que é onde você analisa, você raciocina. Será que realmente eu tenho que disciplinar? Eu mesmo, o que errei e tal. É que você pensa. Então, você tem que esperar sair daqui de trás, vir aqui para frente. E daí você sabe melhor o que falar. E isso não é só pais e filhos, é o marido e mulher também. Né? Eles falam que não deve, né? Para o marido, fala besteira para o chefe fala para o funcionário. Relacionamento de modo geral. Por que as pessoas falam que não deve, as pessoas ofendem, eles xingam, vem no trânsito? É aqui, ó. É o cérebro reptiliano. Mas por isso você tem que buscar se acalmar. E como você se acalma? Respira. Respira fundo, respira fundo, respira fundo. Vai se acalmando. Para analisar, vai lá, tem que resolver uma coisa com o marido? Vai, mas vai aqui, né? Pensando, conversando. Não é assim, mas não vou resolver. Claro que você vai resolver. Mas resolve de maneira calma. De maneira lógica. Que você pensou para falar. Não adianta ir aqui, não. Aqui só dá briga. E não, né? Se resolve nada. Concluindo. Amém, irmãos? Pais guerreiros têm postura. Pais guerreiros têm postura. Educam seus filhos com disciplina e amor. Postura. Pais guerreiros. Pais que se preparam para educar seu filho de forma intencional. Pais guerreiros são pais equilibrados, que desenvolvem relacionamentos saudáveis com os seus filhos. Que nessa manhã nós possamos ser gratos a Deus por ter nos escolhido. Sinta-se privilegiado, como pai, como mãe. É uma missão tão especial que nós temos de formar os nossos filhos, educar, prepará-los para ser bênção, para fazer a diferença, para ser luz neste mundo. Fique de pé. Aleluia. Vamos glorificar ao Senhor. E tenha a certeza, o Senhor vai te capacitar em tudo. E nada vai te faltar para você cumprir a sua missão de educar os filhos. Amém, irmãos?